Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Este é o programa Eclésia. Lá mais para a frente contamos com mais uma rubrica sobre o Concílio Vaticano II, mas para já, a atualidade informativa. Centenas de milhares de peregrinos reuniram-se no Santuário de Fátima para as celebrações anuais de 12 e 13 de maio, lutando por completo os parques do recinto. 2 dias em que os peregrinos encheram o santuário com sentimentos marcados por dias de crise e pela esperança num futuro melhor. A peregrinação dos dias 12 e 13 de maio foi um momento de esperança para um país que vive momentos difíceis, do ponto de vista económico e social. Perante o atual momento de crise internacional, as pessoas dirigiram-se a Fátima, local de encontro e de comunhão, pela necessidade de criar uma nova cultura. A cultura contemporânea é um reflexo da presente fase que estamos a viver num mundo ferido e vulnerável, marcado por uma cultura cansada, cultura do desencanto, cansada de uma crise, como que esgotada e com a nostalgia de algo diferente e de mais belo. O início da peregrinação internacional de maio ficou marcado pelo apelo à confiança e esperança. Nos tempos atuais vive-se num mundo disperso, pouco solidário e interessado no outro. Por isso, a presença no santuário é também oportunidade para reflexão. Os santuários são lugares de peregrinação. Peregrinação quer dizer mudar o estilo normal de vida. Deixamos o lugar para entrar num espaço diverso em relação ao cotidiano. O mundo atual vive tendencialmente em lugares que são lugares de dispersão. Portanto, sair deste mundo para entrar num espaço sagrado é importante. É entrar num oásis. Uma peregrinação que este ano registrou um aumento no número de pessoas presentes para as celebrações anuais do 13 de maio, aumentando também o número de peregrinos que chegaram a pé. Como foi o caso do grupo de Fernão Ferro, que no dia 12 de maio chegou ao início da tarde ao santuário, depois de 160 quilómetros a caminhar. Quando nos aproximamos não há dor, não há nada, porque realmente isto é uma coisa indescritível, não tem explicação. Vim pedir para o meu netinho, tenho doente, e por todos os meus netos e por todo o mundo em geral. Enquanto vários grupos de peregrinos chegavam ao santuário, outros já por ali estavam desde sexta-feira, pagando promessas e a guardar lugar para assistir às cerimónias na primeira fila. Como foi o caso de Graciete Santos, Orlando Marques e Carmélia Nogueira, que há vários anos vêm de Oliveira de Azeméis. Eu acho que aqui eu estou no outro mundo, estou no paraíso, eu esqueço-me de tudo o mal que há no mundo e só estou aqui. A única coisa que está na cabeça são os filhos, os netos, não é? Mas o resto eu estou só para Fátima. Orlando e Carmélia estiveram imigrados na Venezuela, longe da terra natal, mas com Nossa Senhora de Fátima sempre presente nas suas vidas. Aspirava sempre passar aqui um 12 de maio e desde que vim a primeira vez já estou a vir 9 anos seguidos. Eu venho por devoção, venho por fé, quer dizer, acredito no que aqui acontece. O presidente do Conselho Pontifício para a Cultura alertou para a inconsistência da cultura atual e lembrou os sofrimentos da humanidade, apelando à ação em favor dos mais desfavorecidos numa fraternidade operativa, pedindo aos peregrinos que procurem ajudar quem vive no sofrimento, superando distâncias e adversidades. O neurocientista português António Damasio e o cardeal italiano Dom Gianfranco Ravasi, presidente do Conselho Pontifício para a Cultura, vão reunir-se em Guimarães para um encontro de diálogo entre crentes e não crentes. A iniciativa integra o projeto Átrio dos Gentios e vai decorrer entre 16 e 17 de novembro em Guimarães e Braga. O tema do Átrio dos Gentios em Braga e Guimarães vai ser o valor da vida, debatendo questões de bioética, política e teologia. O anúncio oficial da seção portuguesa deste projeto de diálogo entre crentes e ateus foi feito em Fátima, um local simbólico da nova evangelização. Penso que nesta perspectiva da nova evangelização como a grande prioridade da Igreja também em Portugal, não haveria melhor lugar do que este. E assim penso também que o acontecimento Átrio dos Gentios vai ser não apenas um acontecimento
em Guimarães e em Braga, mas poderá também ter uma dimensão um pouco mais nacional, porque poderá também ter a presença de muitas outras pessoas. O projeto, criado pelo Vaticano, inclui um espetáculo para os jovens, com música e testemunhos de figuras que sejam conhecidas do grande público. A iniciativa visa promover o encontro entre crentes e não crentes, olhos nos olhos. Aquilo que queremos fazer é o encontro entre estes povos. Os povos entre os crentes e não crentes, mas que são capazes de olhar olhos nos olhos e conversar. Em Portugal, esta iniciativa é organizada pelo Instituto de História e Artes Cristãs da Arquidiocese de Braga, juntamente com o Conselho Pontifício para a Cultura. Já podemos destacar, no entanto, o primeiro diálogo no dia 16 de novembro, à noite, no grande auditório da Universidade do Minho, em Guimarães, diálogo para o qual já contamos com a presença do Sr. Cardeal Gianfranco Ravasi e com a presença do neurocientista português, o seu professor radicado nos Estados Unidos, o seu professor António Damasio. Paris, Palermo ou Bucareste são algumas das cidades que já receberam sessões do Átrio dos Gentios. Um projeto que nos próximos dias 17 e 18 chega a Barcelona para um diálogo sobre a arte, a beleza e a transcendência. Pela terceira vez consecutiva, a Igreja Católica associou-se ao Festival de Cinema Índia Lisboa. Por entre as obras nacionais a concurso, o júri da Igreja Católica atribuiu um prémio e uma menção honrosa às obras que melhor abordam, através da estética e do conteúdo, os valores humanos e da vida. Com abordagens de valor no enquadramento do Prémio Árvore da Vida, a escolha do júri recaiu sobre a curta Luz da Manhã, de Cláudia Varjão. Retrata e explora a dimensão, a perda ou não da dimensão humana num contexto familiar de relações significativas e numa situação limite, em que há uma personagem que tem uma situação limite de doença, em que há uma perda de diversas capacidades. E nesse relacionamento, que apresenta um desequilíbrio nessa teia, nesse entretecer de ligações geracionais e familiares, há um contexto de uma natureza belíssima e esplendorosa que confere alguma unidade possível entre aquele não diria caos, mas aquela perda de equilíbrio emocional e afetivo. O Pepe Munatin, que ganhou a menção honrosa à Árvore da Vida, é uma agradável prova de que as gerações mais novas, ao contrário do impulso da sociedade ocidental, que é dirimir o tema da morte, dirimir a possibilidade de explorar e falar sobre a morte e vivenciar a morte, Pedro Peralta vem mostrar exatamente o seu interesse por essa temática, conseguindo, através da história de uma personagem, que para cumprir o seu e para prosseguir a sua vida, deve fazer o luto de alguém que lhe é muito querido. Plural por natureza, o Festival de Cinema Independente é, desde há 9 anos em Portugal, o espaço que abrange e abre ao público a maior diversidade de géneros e formatos cinematográficos na sua programação. Curtas e longas metragens, ficção e documentário, cinema nacional e estrangeiro, chegam em 11 dias a um público de abrangência equivalente: infantil, jovem, adulto e sénior, profissionais e amadores, cinéfilos e curiosos, crentes e não crentes. Desde o início que sentimos essa porta aberta e casa aberta, e é importantíssimo, logicamente, para aqueles para os não crentes ou para as pessoas mais afastadas da Igreja, perceberem o que é que genuinamente também interessa à Igreja. No processo de evangelização, no fundo, é colocar-nos todos à disposição para o diálogo e conseguir mostrar a nossa marca cristã, por um lado, não é indelével em nós, mas, por outro lado, também manter a abertura para perceber como é que os cineastas, os realizadores, os profissionais do cinema, os pensadores do cinema olham a vida. O programa do Indie Lisboa 2012 incluiu sobretudo obras de ficção, mas também abre espaço ao documentário, à animação e ao cinema experimental.
Agora sim, regressamos ao ambiente que rodeava a Igreja e o mundo por altura do Concílio Vaticano II. O jornalista Henrique Matos inicia hoje uma série de conversas com o teólogo Juan Ambrósio. Muito boa tarde, está de volta esta rubrica que olha os tempos que antecederam a convocação do Concílio Vaticano II. Desta vez contamos com a presença de Juan Ambrósio, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, para nos ajudar nesta análise. Obrigado por estares connosco. Sempre um prazer. Uma vez mais. O concílio foi convocado por João XXIII, houve um conjunto de documentos que o anteciparam, em que João XXIII aproveitou para, de alguma forma progressiva, ir dizendo o que se pretendia, ir preparando o contexto, identificando casos concretos que necessitavam de uma mudança clara na Igreja e também as metas a que se propunha com este grande acontecimento, o grande acontecimento da Igreja do século XX. É verdade. É muito interessante esse percurso e tentar fazer a análise, a reflexão, passar os olhos e o entendimento sobre esses textos, sobre essas grandes intuições. Geralmente, quando se analisa o concílio e se reflete o concílio, prendemos a nossa atenção nos grandes documentos do concílio, as 4 grandes constituições, os decretos, as declarações, mas sobretudo as 4 grandes constituições. E deixamos passar um filão que a mim me parece interessantíssimo, que são as grandes intuições que levaram o Papa João XXIII a convocar o concílio e que num ou noutro texto elas aparecem identificadas. Porque aí está, digamos assim, o que foi o sonho deste homem, acreditamos nós certamente inspirado pelo Espírito. Há aqui uma nota que a mim me parece muito importante, característica deste homem. Ele é alguém profundamente habituado a escutar e a observar. Grande parte da sua vida foi isso que ele fez. Ora, um homem que está habituado a escutar e a observar, certamente terá percebido que o diálogo entre a Igreja e o mundo começava a ser, se não era já claramente, um diálogo de surdos, em que nem um nem o outro se escutavam e que certamente já estariam quase que de costas viradas, enfim, para dizer isto de uma maneira assim mais simpática e mais leve. Um homem habituado a escutar e a observar a realidade percebeu isso. Um homem que ama profundamente a Igreja e que é capaz de perceber qual é a sua missão, e que essa missão é fazer chegar ao mundo contemporâneo, portanto ao mundo de cada tempo, a mensagem de Deus, a proposta de Deus para a humanidade, para a realização e felicidade da humanidade, não pode ficar contente com esta situação. E daí começa a germinar no seu coração, no seu espírito, a possibilidade de convocar este encontro. As coisas vão surgindo lentamente, quase que ele vai apalpando o terreno, vendo como é que as reações das pessoas que os rodeiam vai acontecer. Há uma tónica de humildade, digamos assim. Sim, sempre. É uma perspectiva. Aliás, quem quer dialogar a sério com os outros para realizar a sua missão, porque os quer levar a sério, não pode ser arrogante nesse diálogo. E isso é também uma das notas características deste homem, e é uma das posturas do concílio, sem perder o pé no sentido de, sem perder aquilo em que acredita e que sabe ser a sua missão, mas não a impõe. Vai assumir uma proposta, uma situação de proposta, não é? Uma atitude de proposta e não de imposição. E pouco a pouco, então, João XXIII vai fazendo passar esta ideia, vai propondo, vai sondando. Num primeiro momento dizem, se calhar não é oportuno ainda, talvez seja melhor fazermos outras coisas, seria interessante fazermos um sínodo para a Diocese de Roma, dizem alguns dos mais próximos, e ele aceita o desafio e diz, ok, façamos um sínodo para a Diocese de Roma, façamos uma reflexão sobre o Código de Direito Canónico, parece-me precisa, e façamos um concílio para a Igreja Universal. E isso, de facto, deixa as pessoas um bocadinho quase que apanhadas. O anúncio, reparem, o João XXIII está há muito pouco tempo na Sé de Pedro, não é? Portanto, ele toma posse, e assim que toma posse, e que, enfim, não é a expressão mais correta para estes casos, mas para nos entendermos, quando ele está na cátedra, rapidamente começa a pensar nestas coisas. O anúncio assim mais explícito será feito
em São Paulo extramuros, há um conjunto de cardeais assim mais próximos, enfim, as pessoas reagem até que de facto em 61 vem um documento onde ele formalmente convoca o concílio. Se calhar vale a pena ler um ou outro trecho deste documento que parece muito interessante. O documento tem a data de 25 de dezembro de 61 e diz assim: o próximo concílio reúne-se, felizmente, no momento em que a Igreja percebe, de modo mais vivo, o desejo de fortificar a sua fé e de espelhar-se na própria e maravilhosa unidade. Como também percebe melhor o dever urgente de dar mais eficiência à sua robusta vitalidade e de promover a santificação dos seus membros, a difusão da verdade revelada, a consolidação das suas estruturas. Começa aqui a dar quais serão as grandes linhas de intervenção do concílio. Será esta uma demonstração da Igreja sempre viva e sempre jovem, que sente o ritmo do tempo e que em cada século se orna de um novo esplendor, irradia novas luzes, realiza novas conquistas, permanecendo, contudo, sempre idêntica a si mesma. Surge aqui já dois polos que são fundamentais. O polo da Igreja a refletir sobre si, sobre a sua identidade, e o polo do tempo. O tempo concreto de cada tempo. Deixem dizer isto com estas repetições. A Igreja tinha a noção que estava a desligar do seu tempo. Exatamente. É neste diálogo que as coisas têm que acontecer. Há também neste documento um outro texto que podia ter sido escrito hoje. Reparem. A Igreja assiste hoje à grave crise da sociedade. Isto é de 61, este texto. A Igreja assiste hoje à grave crise da sociedade. Enquanto para a humanidade surge uma nova era, obrigações de uma gravidade e amplitude imensas pesam sobre a Igreja como nas épocas mais trágicas da sua história. Trata-se, na verdade, de pôr em contacto o mundo moderno com as energias vivificadoras e perenes do Evangelho. Um mundo que se exalta nas suas conquistas no campo da técnica e da ciência, mas que carrega também as consequências de uma ordem temporal que alguns quiseram reorganizar prescindindo de Deus. Por isso, a sociedade moderna caracteriza-se por um grande progresso material a que não corresponde igual progresso no campo de moral. Um texto com 50 anos e que parece estar a caracterizar em grande medida o que é a sociedade. Portanto, esta grande intuição deste homem, dizer aqui, num discurso, a Igreja tem que apresentar a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho para vivificar a sociedade, para a renovar, para animar. Mas para isso tem que dialogar com o mundo, com uma linguagem que o mundo entenda, tem que se virar um para o outro. E João XXIII sabia que isso não estava a acontecer e, portanto, era preciso fazer qualquer coisa, era preciso dar uma pedrada no charco para mexer as águas, e foi isso que ele fez ao convocar o concílio. Estas palavras iam sendo acolhidas a diferentes ritmos, com diversas sensibilidades, até porque havia nesta altura diferenças claras entre os ritmos que se viviam no Vaticano, pelo peso institucional da Igreja, da Cúria ali presente, e ritmos de outras latitudes da Igreja. Muitos ouvem estas palavras, escutam e recebem este anseio e esta proposta de João XXIII com desconfiança, para quê metermos-nos nisto, e outros acolhem esta proposta como aquilo que é o encontro das suas ânsias, das suas profundas ânsias, porque já havia movimentos dentro da Igreja, como todos sabemos, que começavam a reclamar, digamos assim, a pedir mudanças, porque queriam assumir protagonismos que não deixavam assumir, porque não era ainda o tempo, porque ainda não se tinha feito uma reflexão suficientemente madura para deixar que as pessoas assumissem esses protagonismos. E, portanto, havia já um movimento que ia reclamando um protagonismo, a dizer, nós queremos fazer parte deste processo, nós queremos levar a nossa vocação e a nossa participação na construção deste mundo e desta Igreja, porque não se trata de duas coisas, não se trata de construir a Igreja para um lado e o mundo para o outro. E isso foi, de facto, houve estes vários ritmos. O bonito disto é ver como estes vários ritos foram-se conciliando e foi possível fazer esta imensa obra que foi o Concílio Vaticano II. Num primeiro momento pensado, se calhar, que isto rapidamente se vai resolver, não é? E depois vemos que são 4 sessões ao longo de 4 anos, 4 grandes sessões, onde pouco a pouco vão surgindo os documentos e onde se vai vendo a Igreja a refletir. Em relação a essa pergunta que me fazes, é muito curioso, porque havia aqueles chamados profetas das desgraças, que dizia que o mundo estava mal. Nesse mesmo texto, melhor, no discurso de inauguração, portanto já no dia 11 de outubro de 62, faremos 50 anos deste texto neste outubro, o Papa João XXIII
diz assim: no exercício cotidiano do nosso Ministério Pastoral, ferem os nossos ouvidos sugestões de almas ardorosas, sem dúvida no zelo, mas não dotadas de grande sentido de discrição e moderação. Nos tempos atuais elas não veem senão prevaricações e ruínas. Vão repetindo que a nossa época, em comparação com as passadas, foi piorando. E portam-se como quem nada aprendeu da história, que é também mestre da vida, e como se no tempo dos concílios ecuménicos precedentes tudo fosse triunfo completo da ideia e da vida cristã e da justa liberdade religiosa. Mas parece-nos, vejam esta reflexão do Papa, que devemos discordar desses profetas da desventura, que anunciam acontecimentos sempre infaustos, como se estivesse iminente o fim do mundo. É impressionante, não é? Esta atitude de esperança. E é com esta atitude, sobretudo com 3, 4 grandes ideias na cabeça. Refletir acerca do que é a identidade da Igreja. E refletir acerca do que é a identidade da Igreja, não perdendo-se em grandes reflexões doutrinais e dogmáticas, ou seja, o Papa tem consciência que a Igreja até sabe o que é, mas é preciso refletir para, de acordo com os tempos de hoje, fazer passar essa imagem. A questão da unidade dos cristãos é algo que preocupa muito João 23 e, sobretudo, dizer as coisas como estão a pedir os tempos atuais. Veremos como Paulo VI, na segunda sessão, vai tocar nesse assunto. Muito bem, fica esta análise destes documentos que são um pórtico, ao fim e ao cabo, de entrada no espírito do concílio. Foi a nossa rubrica de terça-feira a olhar esta grande reunião da Igreja que marcou o século XX. Muito obrigado por estarem connosco. Nós voltaremos de hoje a 8 dias. E é tudo por hoje. Eclésia está de regresso amanhã. Até lá pode nos seguir em www.agencia.eclesia.pt, o sítio que reúne Eclésia Televisão, Eclésia Rádio e Eclésia Agência de Informação. Agora também acessível numa nova versão para dispositivos móveis. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.